este mundo. Ainda no século VIII, um outro fato veio acentuar a tendência materializadora impressa ao culto, primitivo e exclusivamente espiritual adotado nas comunidades cristãs, tornando-o desde então nitidamente idólatra. Referimos-nos ao culto das imagens, cuja permissão foi reconhecida em 787 pelo Segundo Concílio de Nicea, possivelmente como uma transigência, julgada necessária, com os hábitos de idolatria dos bárbaros invasores e a fim de assegurar a incorporação à cristandade, medida, se o quiserem, nesse ponto de vista defensável, não obstante a formal proibição expressa no Decálogo, sob a condição de transitoriedade, mas que a experiência dos séculos veio, com a sua permanência até aos nossos dias, demonstrar haver sido funesta, como toda transigência, ao demais, na esfera das coisas divinas, equivalente a um retrocesso. A resistência, contudo, que essa intromissão da idolatria nas cerimônias da Igreja e nos hábitos dos fiéis encontrou da parte de numerosos bispos, logrando somente aprovação depois de ter sido, por mais de um século, objeto de repetidas controvérsias em diferentes concílios, prova que não somente essa medida não correspondia a uma evidente necessidade, mas que no próprio seio da Igreja e entre os seus mais graduados representantes havia servidores vigilantes de Jesus, arautos e defensores do seu pensamento, que não cediam, sem tenazes opugnações, às dissimuladas manobras do anticristo, obstinado no seu empenho de comprometer, por todas as formas de desvirtuamento, a obra do Senhor. Bem sabia ele que, insinuando-se no ânimo dos prelados, cujas resistências terminavam por ser, mais cedo ou mais tarde, subjugadas, e afeiçoando-os aos prazeres do luxo, facilmente viria a convertê-los numa classe aristocrática, divorciada das necessidades, aspirações e direitos do povo, a quem de preferência, todavia, Jesus pregava o Evangelho. Mateus 11:5, fraudado assim num de seus objetivos capitais. Não era, com efeito, a fraternidade o dogma fundamental da sua doutrina, tendente a dissipar os antagonismos e rivalidades que dividem os homens, entre eles estabelecendo, com a prática da justiça, a paz e a harmonia. Considere-se, entretanto, a atitude do papado em relação ao feudalismo, regime de exploração rural e servidão exercida pelos senhores sobre os miseráveis servos da gleba, reduzidos à condição de irracionais, regime que perdurou do século X até o fim da Idade Média, mas cujos derradeiros vestígios só vieram a ser extintos pela rajada libertadora da Revolução Francesa, e ver-se-á que a Igreja, não somente consentindo, mas tomando parte por alguns de seus ministros nessa ignóbil exploração do homem pelo homem, serviu ainda nisso os intuitos antifraternistas do espírito das trevas. Encaminhava-se desse modo a sociedade ocidental, que se presumia cristã ou, pelo menos, regida pelos princípios do cristianismo, para a sua divisão em três classes, clero, nobreza e povo, ocupando a Igreja o pináculo da escala, vindo em seguida os senhores feudais e, por último, não propriamente o povo, no sentido igualitário, reivindicado mais tarde pelas conquistas revolucionárias, mas a imensa multidão dos sofredores, dos sem direitos, designados pejorativamente como a plebe, conservada, com a cumplicidade da Igreja, na ignorância e no aviltamento, origem das ulteriores revoltas, que ensanguentaram a Europa. Como se não fosse ainda suficiente esse divórcio entre o fraternismo característico do ideal cristão e semelhante organização social, que lhe era odiosa antítese, para ser oposto um novo desmentido aos intuitos pacifistas do Evangelho, empreendem-se as cruzadas, favorecidas, algumas organizadas mesmo, pela Igreja, com o fim de reivindicar a ferro e fogo a posse de Jerusalém para os cristãos e libertar do jogo muçulmano o Santo Sepulcro, que ao demais nada continha. Nos 2 séculos que durou esse embate fratricida,
de 1076 a 1270, encarado por alguns como necessário derivativo a um estado de guerra quase permanente em que mutuamente se empenhavam os senhores feudais, foram sacrificados muitos milhares de vidas e, mais que tudo, os métodos, que nunca deveriam cessar de ser persuasivos, do cristianismo, sem outro resultado a não ser o dilatarem-se os horizontes do conhecimento aos guerreiros crentes em relação às populações orientais, de cujo contato, entretanto, lhes advieram numerosos vícios e hábitos dissolutos, complemento inevitável dos instintos de pilhagem, estimulados nessas incursões, quaisquer que fossem as intenções e os exaltados sentimentos de muitos que se lhes associavam, positivamente barbarescas. A criação de uma literatura, sem dúvida original e interessante, formada pelos romances de cavalaria, em que foram celebradas as proezas de tais singulares cavaleiros da cruz, não chega a ser uma compensação ao pungente desmentido, por semelhantes aventuras marciais, oposto aos ensinamentos do Evangelho, e não vale uma só das conversões obtidas, séculos mais tarde, pelo pacífico ministério e o amor persuasivo de um Francisco Xavier. Uma vez contudo obliterado o senso de suas responsabilidades, e arvorada a cruz não como símbolo de redenção, mas de perseguição e de combate, não se detiveram ali as iniciativas truculentas da Igreja, senão que, para dar uma nova demonstração do espírito evangélico invertido que a animava, é organizada, em 1207, por determinação do Papa Inocêncio III, a Cruzada de Extermínio contra os albigenses, prosseguida implacavelmente durante 22 anos. Em que consistia, entretanto, a heresia desses díscolos? Uma versão, com visos de tendenciosa, além de lhes atribuir a crença na existência de dois criadores, o do bem e o do mal, eternamente antagônicos e, por natureza, irreconciliáveis, agindo cada um sobre seu mundo e suas criaturas, mediante sua adequada revelação, ainda lhes imputava a negação da existência humana do Cristo e dos caracteres teológicos de sua missão, bem como do dogma da ressurreição da carne, fazendo-os ainda partilhar a opinião pessimista de ser considerada crime a reprodução da espécie humana, cuja extinção desse modo propugnariam, com o que pretende semelhante versão porventura justificar o extremo rigor empregado pela Igreja em exterminar os portadores de tais heterodoxas concepções. Constituindo, porém, os albigenses uma das ramificações sectárias dos cátaros, deviam ser idênticos aos por estes adotados os seguintes pontos fundamentais de sua doutrina: coexistência de dois princípios das coisas, o bom e o mal, como explicação do perpétuo conflito entre essas duas modalidades. As almas, criaturas do bom princípio, sucumbiram às tentações do segundo, sendo que na opinião de partidários da seita, menos radicais, o princípio mal começara sendo bom e decaíra por orgulho. Jesus é um anjo, enviado para salvar os homens pela revelação de sua verdadeira natureza. O característico geral desses sectários consistia na extrema pureza de costumes. A ascética era a moral que praticavam e o culto simples, consistindo em pregar e abençoar, possuíam um episcopado, a que só ascendiam os perfeitos, que haviam recebido o batismo do Espírito. Foi, pois, a tais pacíficos dissidentes, entre cujos princípios teogônicos se encontram alguns, como se vê, se não idênticos, pelo menos semelhantes aos da Igreja, como a doutrina, por esta sustentada, dos anjos decaídos, convertidos em demônios, e a do resgate do gênero humano por mediação do Cristo, que entendeu a Igreja, levar à condenação e à morte, fazendo do seu extermínio um título de consolidação do seu poderio intolerante e exclusivo, de nada valendo, como atenuante secular, a pureza de costumes dos heréticos e somente preocupada ela, a Igreja, em impor, com a unidade de seus dogmas, a uniformidade de suas práticas, complicadas de ritos pagãos,
a que opunha expressivo contraste à simplicidade, aos seus olhos odiosa, do culto praticado pelos albigenses. Contra eles, em lugar da persuasão, apenas com intermitências empregada por alguns missionários da palavra, como, entre outros, o Celso Antônio de Pádua, foram, portanto, sistematicamente brandidas as armas homicidas. E para concluir a obra de extermínio, que ainda não parecera suficientemente eficaz em seus resultados, o Concílio de Tolosa decretou, em 1229, o estabelecimento do tribunal, por ironia, denominado da Santa Inquisição. Ali de começo instalado, com o objetivo imediato de extirpar a heresia dos albigenses, foi mais tarde pelo Papa Gregório IX, que o organizara, ampliado seu funcionamento aos demais países que tinham a infelicidade de estar sob o domínio de Roma. Porque esta, à medida que decorriam os anos, tinha a infelicidade, a seu turno, de estar sob o jugo cada vez mais opressivo do Anticristo. Os fatos que, em reforço do que precede, passamos sucintamente a enumerar, demonstração e não exageramos. Comecemos por essa monstruosa instituição. Vasto sistema de espionagem e delação, duplicado de uma inconcebível aparelhagem de instrumentos de tortura, que jamais a mente criminosa do homem pudera inventar, sob as inspirações de um espírito verdadeiramente satânico, a Inquisição, sob o pretexto de combater a heresia, realizando a obra infernal do ódio e da vingança e, por 3 séculos consecutivos, espalhando o terror por quase toda a Europa, com a ceifa de milhares de vidas, não raro por meras e gratuitas suspeitas, convertendo os ministros do altar em algozes de seus semelhantes, ora destruindo os laços de família pela cruel obrigação, imposta aos seus membros, de mutuamente se denunciarem, às vezes caluniosamente, ora sufocando a liberdade de pensamento pela condenação à fogueira dos portadores de ideias novas ou contrárias ao feroz dogmatismo da Igreja, Giordano Bruno, João e o próprio Galileu, que teria sido vitimado, se não abjurasse a verdade do movimento da Terra. São casos documentais ilustrativos. A Inquisição, repetimos, invocando sacrilegamente o nome de Deus, isto é, perpetrando as nefandas páginas de sua história, e apregoando, por inaudito sarcasmo, que o fazia para a maior glória de Deus, ad majorem Dei gloriam, constituiu a mais hedionda aberração do espírito do cristianismo e, portanto, um triunfo assinalado daquele que tem sido até hoje o seu obstinado algoz. Sim, foi sob a pressão do espírito das trevas, substituindo-se ao sentimento e à consciência dos que se intitulavam representantes de Jesus, príncipe de paz e de misericórdia, evangelho vivo do amor, por cujo sacrossanto ministério viera salvar e não perder os homens, oferecendo em holocausto a sua própria vida, que a Igreja, renegando por semelhantes atos o título de cristã, que de resto já vinha progressivamente conspurcando, como temos visto, se tornou cúmplice na projeção daquela tremenda noite moral sobre a família humana, que veio a ser a Idade Média. Não foi, ao demais, nos morticínios somente e nas perseguições desencadeadas nesse tenebroso período, senão também nos escândalos, depravação de costumes e lutas encarniçadas de ambições que se desenvolveram no seio da Igreja, verdadeira nau desarvorada em meio de furiosas tempestades, que o espírito do mal ostentou o seu predomínio sobre os incautos depositários da doutrina do Senhor, banindo-lhes do coração a fé e convertendo-os em filhos do século, escravos das paixões, a cujo influxo disputavam desvairadamente as coisas deste mundo. Os 18 anos de pontificado exercido por Inocêncio III são expressivo testemunho dessa influência dominadora do Anticristo sobre uma consciência que se descuidara de conservar, com vigilante zelo, a pureza do sentimento cristão, revelado nos primeiros tempos de sua conversão. Descendente, com efeito, de uma ilustre família e tendo recebido aprimorada educação, duplicada de sólido preparo intelectual, poeta,
escritor, jurisconsulto erudito e estadista, que se revelou mais tarde, compôs, ainda moço, um tratado do desprezo do mundo e das misérias da humana condição, que foi considerado por críticos competentes como expressão sincera de elevados sentimentos cristãos. Tanto que, porém, recebeu investidura pontifícia, aos 37 anos de idade, por forma tal se absorveu no torvelinho dos negócios políticos, que a sua passagem pela suprema direção da Igreja patenteou tudo: habilidade, energia de caráter, visão percussiente e oportunista dos sucessos, argúcia, crueldade, espírito autoritário, menos o sugestivo encanto das virtudes evangélicas. Preocupado, ao começo, de restabelecer, e com sucesso o fez, a ordem na administração dos negócios eclesiásticos e a disciplina do clero, conseguiu no curso do seu pontificado granjear para a Igreja o máximo de autoridade e de poderio mundano, submetendo reis, comandos e depondo-os, lançando interditos sobre reinos, se os imperantes ousavam porventura desobedecer-lhe, organizando cruzadas ao Oriente contra os albigenses, para tudo isso não recuando da prática de traições e violências, em que o sangue humano, por sua ordem ou com seu assentimento, foi profusamente derramado. E, todavia, se o seu pontificado marcou o apogeu da influência e do prestígio secular da Igreja na Idade Média, foi também durante ele que a verdadeira Igreja do Cristo, diferente e antitética da Igreja romana, por aqueles mesmos fatos e pela extrema dissolução dos costumes, que faltava uma legítima autoridade moral para refrear, conheceu uma de suas mais profundas crises, de que só logrou salvar-se pela intervenção de um excelso enviado do Senhor, a que aludimos incidentemente páginas atrás e de quem voltaremos a ocupar-nos em seguida. Morto Inocêncio III em 1216, quando se dispunha, e o prometera, a pôr-se à frente dos guerreiros, na nova cruzada que organizam para irá com assento circunflexo Terra Santa, e que veio a ser, como as outras, mais um desastre, recomeçou a desordem no seio da Igreja romana, trabalhada por dissensões internas e agressões externas, que a política ambiciosa e autoritária do extinto Papa havia, de necessariamente provocar, enredando-a na rivalidade das ambições e nas competições dos imperantes, em que interviera. De sorte que, no começo do século seguinte, sentindo-se ameaçado por seus súditos em Roma, o Papa Clemente V deliberou refugiar-se em Avignon, para onde foi transferida a corte pontifícia, ali permanecendo ela 68 anos, de 1309 a 1377. Em meio de relativa tranquilidade e opulência, sob a proteção dos reis de França, indiferente à sorte do rebanho católico, agitado por perturbações e lutando com a miséria. Para ter-se uma ideia aproximada da moralidade dos costumes e da carência de escrúpulos de alguns dos intitulados vigários do Cristo que ali reinaram, basta atentar-se nos seguintes episódios, que a história registrou. A Clemente V sucedeu, 1316, depois de uma vigorosa oposição, Jacques Deuze, de Cahors, que tomou o nome de João XXII, e teve porfiadas contendas com Luís da Baviera. Também se empenhou num grave pleito com os franciscanos, que sustentavam, em disputa com os dominicanos, que o Cristo e seus discípulos nada tinham possuído nem como indivíduos nem como igreja. Coisa singular, comenta o historiador, os papas, cumulados de riquezas, condenavam as pessoas que reclamavam para si o direito de serem pobres. Como era natural, a causa dos frades menores tornou-se popular e a luta desprestigiou o Papa, contra o qual, por outra parte, o imperador publicava escritos violentos, encontrando apoio não só nos franciscanos, mas também da parte de muitos doutores, que se tinham aplicado a investigar os títulos e examinar as bases da supremacia papal. João foi acusado de simonia e avidez, não se sabe, porém,
Até que ponto as acusações foram inspiradas pelo ódio? Conta-se eu costumava prover as dignidades em prelados da ordem imediatamente inferior, para desse modo abrir uma série de vagaturas e fazer uma série de nomeações rendosas para a Câmara Apostólica. Estabeleceu os preços das dispensas e outras concessões. Quando morreu tinha em cofre 18 milhões de florins do ouro. Sucedeu-lhe Jacques Fournier de Savegon, com o nome de Bento XII, 1334, homem tão humilde quanto piedoso e erudito, que disse aos cardeais: elegestes o mais burro de todos. Esmerou-se em corrigir quanto possível os abusos do reinado precedente. Limpou a corte pontifícia dos parasitas dotados com pingues benefícios, para nada fazerem, e emendou muitos desacertos. Pedro Roger, natural do Limousin, eleito depois dele com o nome de Clemente VI, 1342, prometeu mercês a todos os clérigos pobres que se lhe apresentassem no prazo de 2 meses. Apareceram-lhe perto dos 100.000, e ele teve que dar a todos, graças às economias feitas pelos seus predecessores e aos muitos benefícios que haviam deixado vagos. Matheus Villani fala nestes termos de Clemente VI: tem a sua casa montada regiamente, conservando sempre uma mesa coberta de iguarias delicadas, além de outras mesas para cavaleiros e escudeiros, e muitos cavalos na estrebaria. Andava muitas vezes a cavalo por seu gosto e sustentava numerosa comitiva de cavaleiros e escudeiros. Gostava muito de fazer dos parentes altos personagens e lhes comprou vastos baronatos em França. Encheu a igreja de cardeais de sua família e nomeou alguns tão novos e de costumes desregrados que daí resultaram grandes abominações. A pedido do rei de França nomeou outros, alguns dos quais nem tinham a idade requerida. Nessa época não se tinha em atenção a ciência nem a virtude. Tratava-se apenas de satisfazer a ambição de possuir o chapéu vermelho. Foi um homem medianamente ilustrado, muito cavalheiroso, pouco religioso. Enquanto arcebispo não somente se não guardou das mulheres, senão que foi além dos costumes dos barões seculares. Quando papa, não soube conter-se nem ocultar-se mais que de antes, pois que as altas senhoras entravam nos seus aposentos como os prelados e, especialmente, uma condessa de Turenne, tão do seu agrado que era por intercessão dela que o Papa concedia a maior parte das graças. Quando estava doente, as damas serviam-no e o dirigiam, como fazem aos seculares às suas próximas parentas. Distribuiu com mãos largas os tesouros da igreja. Inocêncio VI, Estevão Albert de Monte, que lhe sucedeu, 1352, diligenciou restaurar o poder pontifício na Itália, moderou o luxo de sua corte e o dos prelados, expulsou os parasitas e as mulheres de má vida que tinham dado escandalosa celebridade a Avignon. Enriqueceu os sobrinhos e deixou a tiara a Guilherme de Grimoaldi, de Belvais, pontífice ilustrado e bom cristão, que governou com o nome de Urbano V, 1362. Este Papa, 5 anos depois, fez uma tentativa de transferência da corte pontifícia para Roma, onde foi recebido com grandes festas, aí permanecendo realmente algum tempo, mas voltando afinal para a Provença, onde morreu, 1370. Tais eram os costumes, como se vê, frequentemente dissolutos com que se edificava o povo. Tais foram algumas das vicissitudes que acidentaram, nessa época, o papado, até que instalou o formidável esquivírgula-dalho do grande cisma do Ocidente. Assim se podem resumir os antecedentes, que imediatamente o prepararam. Gregório XI, Pedro Roger, da família dos condes de Belfort e de Turenne, sucessor de Inocêncio VI, foi um homem virtuoso, modesta, sábio e liberal. Impressionado com os males que presenciara, com as exortações de Catarina de Sena, com as revelações que lhe comunicava Brígida, regressou a Roma, apesar da oposição do rei e dos cardeais, e estabeleceu residência no Vaticano, mas, se
Não, tornou a passar os Alpes. Foi porque a morte lhe não deu tempo. 1378. Tinha autorizado os cardeais a elegerem o novo Papa por maioria de votos, sem esperarem pelos colegas ausentes, no intuito de abreviar a vagatura o mais possível. Ora, os romanos, temendo que o novo eleito voltasse para Avignon, cercaram o conclave de armas e tumulto, gritando: "Queremos um Papa romano!" Tocaram a rebate e ameaçaram entrar à força, para fazerem as cabeças dos cardeais tão vermelhas como seus chapéus, se eles não elegessem um italiano. Os sufrágios recaíram, pois, em Bartolomeu Prignano, de Nápoles. Eu tomou o nome de Urbano VI, 9 de abril de 1378. Era homem instruído e consciencioso, melancólico e severo, muito mais severo do que o desejariam os cardeais. Por isso, eles mesmos protestaram contra a eleição, com o fundamento de que não tinha sido livre. E, aceitando a proteção de Bernardo de Sala, chefe de aventureiros vasconços e bretões, que facilmente subjugou os romanos, matando muitos, elegeram, em Fonde, Roberto de Genebra, que se ficou chamado Clemente VII, 21 de setembro. Foi isso o começo do grande cisma, que durante meio século, de 1378 a 1429, atormentou a existência da Igreja, mas cujas fases não interessa acompanhamos, bastando-nos, para o objetivo que nos preocupa, assinalar alguns de seus efeitos e sucessos principais. Reconhecido Urbano VI na Itália, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Polônia e no norte dos Países Baixos, e Clemente VII em Nápoles, França, Escócia, Saboia, Portugal, Lorena e Castela, enquanto as outras potências se conservavam hesitantes, ficou dividida a cristandade em dois partidos inimigos, que se combateram com todas as armas e reciprocamente se acusaram de usurpação e heresia, com sensível perda de prestígio para o papado, cuja autoridade os príncipes aproveitaram o ensejo para cercear. Os dois pontífices se excomungaram um ao outro. Clemente VII, estabelecido em Avignon, multiplicou os cardeais, prodigalizou expectativas, converteu o Estado Pontifício em Reino de Adria, em favor de Luís d'Anjou, tudo para angariar partidários e arranjar dinheiro. Por sua parte, Urbano VI, atormentado pela desconfiança, sustentava-se exercendo rigores sanguinários, ordenando suplícios como um tirano feroz, sem ter a menor consideração pelo caráter ou pela idade dos prelados e cardeais, acumulando excomunhões escandalosas e decretos mais escandalosos ainda, inspirados pelo seu próprio interesse e não pela conveniência da Igreja. Por sua morte, os prelados que lhe tinham sido fiéis elegeram Bonifácio IX, novembro de 1389, que ocupou a viva força a cidade de Roma e as outras possessões da Igreja, todas dilaceradas pelas facções e devastadas pelos bandos de aventureiros. Em setembro de 1394, os cardeais que sustentavam Clemente VII, falecido este, elevaram, por seu turno, ao trono pontifício Bento XIII, Pedro de Luna, um ambicioso astuto, que só tratou, como seu rival, de consolidar-se no poder e enriquecer os seus partidários. Nesse conflito de ambições, chegou um momento em que houve três papas simultaneamente, Bento XIII, Gregório XI e Alexandre V. O concílio convocado para Constância e reunido em 1414, com o objetivo de pôr termo ao cisma e operar uma reforma radical nos costumes da Igreja, em lugar do esperado sucesso, contribuiu para lançar novos germes de perturbações, uma de cujas consequências foi a condenação de João Nus à fogueira, como agitador popular, que reclamava as reformas, cuja necessidade todos reconheciam e fora mesmo, como fica dito, um dos motivos da convocação do concílio. Os efeitos desmoralizadores,
resultantes da anarquia que se estabelecera no papado, podem ser, entretanto, assim resumidos. Os papas, empenhados em angariar partidários a todo custo, prodigalizaram privilégios, fizeram-se cúmplices de abusos e usurpações e, injuriando-se uns aos outros, perderam o prestígio, que era uma das suas maiores forças. Os símbolos deixaram de ter significação logo que a sociedade se tornou inteiramente prática, e todos viam com desgosto a corte pontifícia, que, vivendo no mundo, se deixara dominar pelas paixões mundanas, contrair os costumes dos poderes seculares fazia de religião um meio de governo, especulam com as coisas santas e traficava com títulos reservados, provisões apostólicas, anuidades, rendimentos intermediários e outras coisas desse gênero. A depravação da corte do Avignon, onde parecia costume o que noutras partes é vício, onde a impureza se associava à perfídia e à baixeza, tinha feito recair desprezo sobre o que antigamente era venerado e o povo ia perdendo o espírito de obediência. À proporção que os pontífices perdiam a autoridade moral para mandar. Não é necessário, por novas, pormenorizadas citações, carregarmos nas cores sombrias desse quadro, para ficar demonstrada, como assinalávamos há pouco, a pressão exercida pelo anticristo no seio da Igreja, em que imperava como soberano e quase sem contraste. Arrebatados, com efeito, no turbilhão do século, haviam se extinguido na consciência dos pontífices e do clero em geral, para cederem de preferência às sugestões do tentador, os derradeiros ecos daquela advertência de Jesus aos seus discípulos. Sabeis que os príncipes das gentes dominam os seus vassalos e que os que são maiores exercitam sobre eles seu poder. Assim não será entre vós outros, mas entre vós o que quiser ser o maior, seja o que vos serva. E entre vós o que quiser ser o primeiro, seja esse o vosso servo. Não era o contrário disso, como temos visto, o que praticavam os infiéis depositários da doutrina do Senhor. De tal modo se lhes havia obdurado o entendimento, que permaneceram surdos e cegos, não apenas ao que poderiam considerar os longínquos ensinamentos do Evangelho, mas a uma grande lição e a um eloquente exemplo de atualidade que, naquela mesma tenebrosa Idade Média, o Senhor, em sua infatigável misericórdia, entendeu-lhes enviar. Em meio ao tumulto das armas, ao aviltamento dos costumes e ao crepitar das fogueiras, com que a Santa Inquisição insultou as pacíficas tradições do cristianismo, naquele tormentoso período, em que muitos se detêm a admirar a construção, indubitavelmente, maravilhosa das catedrais, como expressão do pensamento religioso esculpido em arabesco de pedra, o que, a nosso ver, sobressai e permanecerá como incomparáveis contribuições para a obra da civilização verdadeiramente cristã, são a imitação do Cristo e o apostolado de Francisco de Assis. Escrita no silêncio do claustro por um frade, cujo nome se conservou ignorado, pois que ele mesmo se absteve, humilde e cuidadosamente, de lançar no manuscrito, encontrado só depois de sua morte, a imitação de Cristo, pela singeleza do estilo em que está vazado e que tanto, ainda nisso, aproxima do Evangelho, tornando a muitos respeitos o seu complemento natural, mas sobretudo pelos lampejos de inspiração divina que nela perpassam, não obstante refletir frequentes vezes o ambiente sombrio da época e do meio claustral, constitui um brado exortativo a todas as consciências, um convite misericordioso do Senhor a todas as almas famintas de libertação e de socorro. Nesse verdadeiro manual da perfeição cristã, o seu iluminado autor, se algumas vezes flagela, com amargura espiritual, que não com virulência, os desregramentos do seu tempo, em frases como esta: se tanto zelo empregassem em extirpar os vícios e plantar virtudes, como em ventilar questões, tantos escândalos não haveria entre o povo, nem tanta relaxação nos claustros. Aplica-se de preferência a atrair os homens para as vicissitudes da vida interior,
levantando-lhes as aspirações para as realidades eternas com desprezo das coisas transitórias. Identificado com o pensamento do Mestre, a tal ponto que chega a dele fazer-se, iterativamente, a expressão pessoal, autorizada e viva, quando exorta: filho, do seu baixei por tua salvação, assumi tuas misérias, não obrigado, só por amor, para ensinar-te a paciência e a sofreres sem revolta as presentes misérias. Ora entra e mostra os arcanos da sabedoria pela iluminação interior, mediante uma vida imaculada. Bem-aventurado aquele a quem a verdade ensina, não por figuras e vozes que passam, mas por si mesmo e como em si é. Ora, penetrado do sentimento de renúncia, em que culmina a iniciação do crente, e advertido de que o padecer dores no corpo ou no espírito, inseparável contingência de toda a criatura humana, representa a lei inevitável numa esfera de aperfeiçoamento como a terra, traça aquele magistral capítulo do real caminho da Santa Cruz, em que faz eloquente apologia do sofrimento e acena a todos, que sob ele vergam, com as radiosas compensações que o futuro lhes reserva. Diante foi o Senhor com a cruz às costas, diz ele, e por teu amor na cruz morreu, para que tu também leves a tua cruz e aspires a morrer na cruz, porquanto, se com ele morreres, com ele também viverás. E se fores seu companheiro na pena, também o serás na glória. Pois bem, esse livro, que tem atravessado os séculos e conta maior número de edições e de traduções em todas as línguas que outro qualquer até hoje publicado, esse livro, que tem derramado no mundo tantas consolações e dissipado tantas perplexidades, pois que em qualquer página que, ao acaso, seja aberto por uma criatura aflita, lhe oferecerá sempre uma advertência, um oportuno esclarecimento e um conforto. Esse livro, repetimos, dir-se-ia que escrito pelo Senhor, servindo-se da mão e do cérebro de um de seus mais humildes, estudiosos e fiéis discípulos, parece não ter exercido a mínima influência nos ministros da Igreja, aos quais, em grande parte, era evidentemente dirigido, prosseguindo-lhes nos seus desvarios, sempre obcecados pelas ideias de grandeza e ambições materiais, escravizados que se conservaram sempre às tenebrosas sugestões do anticristo. Quando muito, o apreço que teriam ligado àquele admirável conjunto de ensinamentos da mais pura moral cristã, parece ter consistido em introduzir-lhe, com profanadora mão, alguns enxertos e acréscimos, sobretudo no derradeiro, dos 4 livros, que remata o volume, com a visível intenção de o acomodar às práticas devocionais, em que o clero interesseiro fez timbre em conservar de preferência obediente o rebanho católico. Um exame atento daquela obra divinamente inspirada, em cujo livro primeiro são dados avisos para a vida espiritual, no segundo, exortações à vida interior, cujo livro terceiro trata da interna consolação e o quarto e último do SS Sacramento, revela, com efeito, em alguns lugares, em que a pureza do estilo se patenteia adulterada, e sobretudo no derradeiro livro uma preocupação exclusivista de atrair os crentes menos para a identificação com o pensamento evangélico, do que para a observância de práticas exteriores, cuja inutilidade, entretanto, o verdadeiro autor da imitação do Cristo põe de relevo em mais de uma passagem dos anteriores capítulos de sua indubitável redação. Compreende-se que, se um instintivo respeito coagiu os representantes da Igreja a manter intactos os grandes ensinamentos espirituais do iluminado autor, embora considerando-os porventura unicamente aproveitáveis para pessoas crédulas, nenhum inconveniente, a seu ver, resultaria de adaptarem por último a divina oferenda aos interesses particularistas da Igreja. Damos nisto uma impressão pessoal, a nossa consciência e sinceridade nos impunham exprimir, submetendo-a contudo ao critério dos estudiosos imparciais que, como nós, busquem a verdade sem preocupações e exclusivismos a priorísticos. Impressão que a história da Igreja e sua contumaz infidelidade ao pensamento do Mestre e os seus ensinos autoriza,
sem temor de gratuitas suspeitas. De todo modo, o que os fatos demonstram é que, a não ser a criminosa deturpação de que as apontadas circunstâncias denunciam ter sido objeto a imitação do Cristo, nenhum outro apreço mereceu da Igreja o divino convite à reconciliação com o espírito do cristianismo, que suas páginas imortais, de fato, encerram. O mesmo se pode, infelizmente para ela, dizer da magnífica obra realizada, com idêntica intenção, no começo do século XIII, por esse outro iluminado, verdadeiro Espírito Celeste, que se chamou Francisco de Assis. À semelhança de Saulo, no período anterior ao desabrochar de sua vocação, mas de um caráter diametralmente oposto ao do convertido de Damasco, pela compassiva doçura e jovialidade, que era o traço fundamental da sua índole, o poverello de Assis apresenta um contraste expressivo entre os primeiros anos de sua mocidade, dissipada em estroinices levianas, e a fase imediata, de consagração integral ao serviço do Senhor, em que se revelou a mais completa, a mais fascinante personificação das virtudes evangélicas. De origem plebeia, filho que era do mercador Pedro Bernardone, que se enriquecera no comércio de fazendas, escassa foi a instrução que recebeu e que, mesmo depois de convertido, não se preocupou de ampliar além do indispensável ao exercício do seu ministério, conservando assim a mente liberta das sutilezas teológicas e o coração inteiramente livre para amar com fervor e servir com fidelidade a causa de Jesus. Como, por outro lado, nunca veio a receber as ordens sacras, conservando-se sempre um filho do povo, mais propriamente, um leigo militante do Evangelho, essa mesma ignorância, e as efusões transfiguradoras do Senhor iluminavam de sabedoria, o preservou das seduções e do contágio da igreja oficial. Até os 20 anos repartia sua atividade entre os mistérios da loja de seu pai e as astroinices que o arrastavam a sua imaginação e o pendor para as aventuras, quando, ao rebentar, em 1202, o dissídio entre as cidades de Assis e Perugia, alistou-se e combateu pela causa popular da primeira, caindo, porém, prisioneiro e ficando detido como refém um ano inteiro. Assinada a paz de 1203, foi restituído à liberdade e recomeçou a mesma vida de dissipações, de que lhe resultou adoecer gravemente e ter de pedir aos ares tonificantes das montanhas de Umbria a restauração das energias combalidas. Durante essa crise de enfermidade a graça do Senhor o visitou, infundindo-lhe ao começo um desgosto profundo pela vã saciedade dos prazeres a que se entregara, e, em seguida, mediante sonhos reveladores, despertando-lhe vivo o sentimento de sua vocação, cujo verdadeiro rumo, todavia, não se lhe apresentou senão depois de angustiosas perplexidades e porfiadas lutas interiores. Um primeiro sonho pareceu indicar-lhe que estava destinado a combater pela glória do Senhor, incorporando-se aos cruzados, que por esse tempo se organizavam para ir à Terra Santa reivindicar o Santo Sepulcro. Alistou-se, por isso, no exército de Gautier de Brienne, que andava pelejando por conta do Papa Inocêncio III. Novo sonho, porém, o dissuadiu, mostrando-lhe a inanidade das glórias cavalierosas e fazendo-lhe sentir que não aos servos, improvisados em guerreiros, mas ao Senhor diretamente, empunhando as únicas armas espirituais e com desprezo do mundo, é que devia obedecer. Regressa a Assis, com extrema surpresa dos seus conterrâneos e, retirado do convívio dos companheiros de estroinice, refugia-se frequentemente no ermo, a procurar no recolhimento e na oração as inspirações para a escolha da direção que conviria imprimir à sua vida. A tranquilidade do ambiente, a paz religiosa que sentia penetrar-lhe a alma o induziam a preferir a vida contemplativa como refúgio e defesa contra as seduções e o tumulto do século. A piedade, porém, pelas misérias do mundo e a profunda simpatia humana que sempre manifestam por todos os sofredores e por assim dizer, o substrato de sua natureza comunicativa e amorosa,
o convidaram à ação. Mas de que modo? Nessas dolorosas perplexidades se lhe atribulava o espírito, até que um dia, entrando na pobre e arruinada capela de S. Damião, como tantas vezes o fizera, prosternado em oração diante do altar, julgou receber a orientação, e procurava, ouvindo, maravilhado e enternecido, a voz do Senhor, que lhe dizia: vai, Francisco, restaura a minha casa que, como vês, ameaça a ruína. Era, com efeito, a deslumbradora revelação, que o Senhor lhe fazia, da missão espiritual a que o destinava. Amortalhado contudo nas obscuridades da matéria, não tendo ainda aberto o entendimento à nítida percepção das divinas verdades, interpretou Francisco literalmente a amorosa intimativa e entrou resolutamente a trabalhar pela restauração material do pequenino templo, logrando mediante esmolas, que diligentemente pedia, ver, no prazo de 3 anos, concluída não somente essa obra, mas as da Igreja de São Pedro e do Santuário de Nossa Senhora dos Anjos, ou da Porciúncula, para as quais do mesmo modo trabalhou. Foi somente ao fim desse tempo, isto é, em 1209 que, assistindo à missa nessa mesma igreja da Porciúncula, a verdadeira natureza da sua missão, como súbita claridade, lhe penetrou o espírito, ao ouvir o celebrante ler os seguintes versículos do Evangelho, contendo as instruções dadas por Jesus aos seus discípulos. Ide pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça o que de graça recebestes. Não possuais ouro nem prata, nem tragais dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Compreendeu então o sentido espiritual daquelas palavras que o Senhor lhe fizeram ouvir na capela de S. Damião, a casa, na iminência de ruína, que ele lhe ordenara saísse a restaurar. Não eram os templos de pedra, mas a igreja cristã, em sua verdadeira significação, eclesia, formada pela comunhão dos crentes, periclitante, de um lado, pelas deturpações e pelos exemplos desmoralizadores dos ministros do culto, do outro e como consequência, pelo declínio da fé e da caridade patenteado na dissolução dos costumes e na indiferença religiosa que lavravam, como sintomas alarmantes, entre o próprio povo. Quis, não obstante, obter uma confirmação da verdade que se lhe patenteara e, encaminhando-se pouco depois, com 2 companheiros, Bernardo de Quintavalle e Pedro de Catania, cônego da Catedral de Assis, à igreja de S. Nicolau, tomou do altar o Evangelho e lhes releu o trecho que decidira de sua vocação, tendo tido cuidado de se recolheram previamente, a fim de receberem, pela prece, a inspiração que desejavam. Assentindo eles, com ânimo resoluto, aquele programa de ação, Francisco de Assis formulou solenemente o compromisso, dizendo-lhes: irmãos, eis a nossa vida e a nossa regra e de todos que se nos queiram agregar. Assim deliberados, Bernardo de Quintavalle distribuiu pelos pobres os bens que possuía e, em companhia de Pedro de Catania e do patriarca, informa seu biógrafo, que lhes lançou o hábito, composto de uma túnica de burel e uma corda. Encaminharam-se os 3 para a Porciúncula, onde construíram pobres cabanas, para se abrigarem, tendo em volta uma sebe que lhes servia de muro. O claustro, e que melhor lugar para o recolhimento e a oração a Deus, era a floresta em torno. Com essa absoluta singeleza estava criada a ordem franciscana ou, mais propriamente, dos irmãos minores, como a denominou intencionalmente o seu fundador, empenhada em fazer da humildade e da pobreza, que imortalizaram seu ministério e o seu nome, os alicerces do edifício, renovação do primitivo, em que vinha convidar a abrigar-se a cristandade, na iminência de extravio. E como um tímido veio d'água, que em breve se faria caudal irresistível,
Começou a obra de evangelização pela prédica e o exemplo, não sem molestas resistências iniciais, opostas pela ignorância popular. Para obterem o alimento, ora ajudavam os agricultores nos trabalhos de colheita, ora esmolavam pelas ruas, expostos à irreverência dos garotos. Quando mendigavam pela cidade, sofriam não poucos vezames, sobretudo das famílias dos penitentes, as quais lhes não perdoavam a perda das riquezas. Deles se ocupa a lenda dos três companheiros, nestes termos. Muitos tomavam os irmãos por mariolas ou doidos e se recusavam a recebê-los em casa, com receio de serem roubados. Assim, em muitas localidades, depois de terem recebido toda sorte de ultrajes, não achavam outro refúgio, à noite, senão os portais das igrejas ou das casas. Havia pessoas que lhes atiravam lama, outras lhes metiam dados nas mãos e os convidavam a jogar, outras se lhes penduravam do capuz e deixavam-se arrastar assim. Vendo, porém, que os irmãos estavam cheios de alegria no meio das tribulações, que não recebiam nem levavam dinheiro e, pelo amor uns aos outros, se faziam reconhecer como verdadeiros discípulos do Senhor, muitos sentiam-se arguidos no coração e lhes vinham pedir perdão das ofensas. Eles lhe perdoavam de todo o coração, dizendo-lhes: "O Senhor vos perdoe." E lhes davam piedosos conselhos sobre a salvação da alma. Com esse poder incoercível do amor e da humildade conseguiram não somente vencer as desconfianças e oposições da turba ignorante, mas ver aumentar o número dos irmãos, como eles, resolvidos a adotar a mesma vida de renúncia, para a predica e exemplificação dos ensinos de Jesus. Francisco de Assis, entretanto, guiado sempre pelas inspirações do alto, pressentindo o perigo que haveria para sua obra em desenvolver-se à revelia e sem permissão da autoridade pontifícia, no ano seguinte, isto é, em 1210, partiu para Roma, com alguns companheiros, a fim de pedir Inocêncio III a aprovação da regra que organizara para a comunidade. Repelido ao começo com rudeza, terminou por obter a desejada aprovação, graças a uma expressiva alegoria com que, descrevendo a investidura da missão que o Senhor lhe havia dado, logrou vencer a resistência do pontífice. De regresso a Assis, já não teve que pregar diante de auditórios improvisados, que se formavam nas ruas e nas praças públicas, aos quais, informa ainda o cronista, juntavam membros do clero secular, monges, homens instruídos e mesmo ricos, nem todos certamente se convertendo, mas sendo-lhes impossível esquecer aquele desconhecido que um dia tinham encontrado no caminho e em algumas palavras lançara a perturbação e o temor até ao fundo de seus corações. A situação mudara. As pessoas que o tinham como herege, a ele e os seus companheiros, se tranquilizavam, sabendo munido de autorização do Sumo Pontífice, e Francisco entrou a pregar na igreja de São Jorge, em breve tornada insuficiente para conter a multidão que acorria a ouvi-lo, de sorte que teve que transferir as suas prédicas para a Catedral de Assis, crescendo sempre o número dos que a sua palavra inspirada convertia à fé e ao serviço do Senhor. As pobres cabanas, por isso, já não bastavam também para abrigar o crescente número dos irmãos que entravam para a ordem, valendo-lhes nessa conjuntura a generosidade dos beneditinos, que lhes fizeram doação do santuário da Porciúncula, para uso perpétuo da nova comunidade. A glória, o esplendor perfeito da ordem dos irmãos menores aí expandiu durante 10 anos, período em que viveu santamente impregnada do espírito cristão, consoante a regra de 1210, a qual, vazada em preceitos e versículos do Evangelho, derivava quase unicamente da fascinação exercida pelo santo, refere seu biógrafo. Segui-la, era imitá-lo, aceitá-la, era crer nas suas palavras com uma fé interior perfeita e ardente. Tudo, prossegue, se passava com simplicidade inaudita. Em teoria, a obediência ao superior era absoluta; na prática,
Vemos a cada instante Francisco dar aos companheiros completa liberdade de ação. Entrava-se na ordem sem noviciado de espécie alguma. Bastava dizer a Francisco que se queria levar com ele a vida de perfeição evangélica e prová-lo, dando aos pobres tudo o que se possuísse. Em 1212 ingressaram na ordem os mais notáveis companheiros do patriarca: Silvestre, João, Maceu, Junipero, Rufino e Leão. Nesse mesmo ano, a jovem Clara, de família do Seife, que se extasiava ao ouvir Francisco pregar na Catedral de Assis, resolvida a abandonar a vida faustosa da sociedade a que pertencia e dedicar-se no serviço da pobreza, abandona a casa paterna, em companhia de duas amigas, e faz perante o patriarca o voto de consagrar-se à vida de caridade cristã. Contava 18 anos de idade. Com a nova doação, feita pelos monges de S. Bento, da capela de S. Damião, pôde Santa Clara instalar a sua comunidade, cuja residência era um hospital, para onde Francisco de Assis enviava os enfermos, principalmente leprosos. Aí, para resumirmos estas indispensáveis referências, durante 42 anos realizou a santa, ou melhor, a irmã Clara uma fecunda obra de evangelização pelo fato, paralela de Francisco de Assis, induzindo as pessoas do seu sexo a renunciar como elas vaidades do mundo, não para se engolfarem na vida exclusivamente contemplativa, mas alternando a ação com a contemplação, para operarem prodígios de caridade cristã, pela assistência aos leprosos, com que imortalizaram, por sua parte, o apostolado franciscano. Voltemos ao patriarca. Entre as numerosas conversões que obteve, conta-se, em 1213, a do fidalgo Orlando de Chios e de Consentino, e ofertou à ordem a propriedade do Montalverne, tornado célebre não somente pelas demoradas visitas que a ele fez posteriormente o apóstolo, mas pelo fenômeno de estigmatização, que a esse lhe produziu e de que adiante falaremos. Prosseguindo a obra de evangelização com êxito crescente, quer pela entrada de novos irmãos na ordem, quer pelo acolhimento que da parte do povo encontrava, operando sensível ressurgimento da fé e melhorando os costumes, promovendo, numa palavra, uma verdadeira restauração, pelo menos parcial, da Igreja cristã, houve que ampliá-la a outros países da Europa e ao Oriente, para onde Francisco enviou alguns de seus abnegados companheiros, seguindo-lhe mesmo, em 1219, com outros irmãos para o Egito, a anunciar a Boa Nova. Antes disso, porém, ocorreu um sucesso que merece destaque. Levado a Roma pelo cardeal Ugolino, que tomara como protetor da ordem, contra a má vontade do Sacro Colégio, e obrigado a pregar diante do Papa, Francisco de Assis, tendo preparado a sua oração, no momento de a proferir, esqueceu completamente o que escrevera e humildemente confessou. Mas tão inspirado logo se sentiu que improvisou um eloquente discurso, com que subjugou toda a assistência. Ali sofreu ele a primeira investida contra a pureza institucional da sua comunidade. Encontrando-se com o patriarca da ordem dominicana, pretendeu este induzi-lo a fundir na dele a ordem franciscana, para satisfazer os desejos do papado e também para melhor desse modo retribuir os favores que da Cúria Romana recebera, em virtude dos quais não hesitara em adotar na sua comunidade a regra de S. Agostinho. Francisco de Assis opôs-se formalmente, queria isolada e simples a sua querida ordem dos irmãos menores. O inimigo, entretanto, não desanimou. Enquanto Francisco evangelizava no Oriente, o cardeal Ugolino, que só hipocritamente se fizera protetor dos franciscanos, impunha às claristas a regra beneditina, a que tanto opusera o patriarca, ao mesmo tempo em que os substitutos deste no governo da ordem, atraiçoando a confiança que neles fora depositada, mitigavam os votos, multiplicavam as observâncias, precipitavam a ordem na imitação das antigas, adstringindo a meras prescrições ritualísticas.
Avisado Francisco de Assis do que ocorria, regressou imediatamente do Egito e ficou desolado. Ao encontrar evidentes sinais de relaxação, os frades já eram proprietários, violando assim o voto de pobreza absoluta que haviam feito. Recorrendo ao cadeado